Olá pessoal, aqui é o professor Robério em mais uma videoaula, onde hoje continuaremos a responder questões do Enem 2019, já pensando na próxima prova do Enem. Então, nós vamos continuar respondendo questões de história e vamos debater um pouco sobre cada questão, como responder as questões de forma correta e, ao mesmo tempo, estudar um pouco de história também. Então, posteriormente a esses vídeos que a gente está respondendo as questões do Enem, teremos videoaulas mesmos de conteúdo sobre história. Então, a gente vai continuar com as nossas aulas de história. Ainda vamos trabalhar o período colonial, o período imperial do Brasil e o período republicano também no Brasil. Então, tem tantas outras coisas, tantos outros assuntos que merecem ser destacados, mesmo que de forma mais rápida, mas merecemos trabalhar esses assuntos justamente para reforçar o seu conceito, o seu conhecimento sobre história, pensando na prova do Enem e pensando também a nível de concurso público. Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso vídeo de hoje, para o nosso vídeo em si, onde vamos ler algumas questões e iremos respondê-las também. Então, partimos aqui da questão 66, as questões específicas de história, onde vamos começar a nossa análise. Então, a questão de número 66 diz o seguinte: uns viam na abdicação uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano. Outros exigiam o respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa, à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que seria capaz, ou melhor dizendo, havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como haviam os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. Então é um texto retirado da obra O Império da Boa Sociedade, e esse texto vai trazer questões pertinentes, questões que vão abordar o poder imperial. E aqui vem a pergunta abaixo. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial, ou seja, do período do Império do Brasil. Então, o que vai acontecer, pessoal? Nós temos aqui as alternativas, letra A, letra B, C, D e E. Então, repetindo a pergunta, o cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. Que característica é essa do período regencial? O que o texto vai trabalhar sobre esse período? A instalação do regime parlamentar, a realização de consultas populares, indefinição das bases institucionais, limitação das instâncias legislativas, radicalização das disputas eleitorais. Então, tudo isso está sendo abordado aqui nessa questão do 66 e a gente vai analisar qual é a resposta correta. Vamos ler rapidamente, novamente, a pergunta e vamos partir para a resposta em si. Percebam, uns viam na abdicação do imperador, uma verdadeira revolução, sonhando com um governo de conteúdo republicano, ou seja, eles queriam sair da monarquia e ir para a república. Outros, por outro lado, exigiam respeito à Constituição, esperando alcançar, assim, a consolidação da monarquia. Então, de um lado, nós tínhamos pessoas que eram a favor ao regime monárquico e outros que queriam o fim da monarquia e o início da república como consequência.
Para alguns, somente uma monarquia centralizada seria capaz de preservar a integridade territorial do Brasil. Outros permaneciam ardorosos defensores de uma organização federativa à semelhança da jovem República Norte-Americana. Havia aqueles que imaginavam que somente um poder executivo forte seria capaz de garantir e preservar a ordem vigente, assim como haviam os que eram favoráveis à atribuição de amplas prerrogativas à Câmara dos Deputados, por entenderem que somente ali estariam representados os interesses das diversas províncias e regiões do Império. O cenário descrito revela a seguinte característica política do período regencial. Então vamos lá, pessoal. Tudo isso aí que foi descrito, qual é o cenário? Letra A, a instalação do regime parlamentar. Letra B, realização de consultas populares. Letra C, definição das bases institucionais. Letra D, limitação das instâncias legislativas. E letra E, radicalização das disputas eleitorais. Então, a questão 66, pessoal, vai trabalhar com a resposta da letra C. Então, esse contexto que vocês viram aí da questão 66, nada mais é do que uma característica política do período regencial que vai trabalhar com a indefinição das bases institucionais. Por quê, professor? Você viu aqui um monte de hipóteses, um monte de prerrogativas, de cenários. A gente não viu nada certo. O que a gente viu aqui foi o quê? Pessoas que queriam a monarquia, pessoas que queriam a república, pessoas que queriam a monarquia parlamentar. Então, nós não tínhamos um cenário fixado nesse texto. Então, esse texto vai trazer hipóteses, perdão, aqui questão 66, né? Esse texto vai trazer um monte de hipóteses que a resposta vai ser justamente a letra C. Letra C da questão 66. Então, vamos colocar aqui novamente na questão 66 para continuarmos respondendo. Então, temos aqui a questão 66. Letra C é a letra correta. Indefinição das bases institucionais. Então, não tínhamos uma definição nesse texto de forma coerente, de forma correta. Então, não era instalação do regime parlamentar, não era realização das consultas populares, porque era monarquia. Letra D, limitação das instâncias legislativas, também não era. E letra E, radicalização das disputas eleitorais, também não era. Era um cenário de indefinições, de indefinição política. Partindo para a próxima questão, agora de número 67, onde vai trabalhar também período regencial. Vamos lá. A regência iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico levado a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a sabinada na Bahia. Mas, de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos interesses anti-lusitanos e agora nacionais do Prata. Então é um texto da Sandra Jataí Pensavento, Farrapos com a faca na boca, em Figueiredo, Histórias do Brasil para Ocupados, Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2013. A pergunta em si vem na sequência. A característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser mais preocupante para o governo central era a autonomia bélica local, coesão ideológica radical, liderança política situacionista,
Letra D, produção econômica exportadora. E letra E, localização geográfica estratégica. Então, a questão de número 67, pessoal. O que o texto nos mostra sobre essa questão 67? O que o próprio texto aqui vai nos dizer? Porque a resposta está no texto. É uma pergunta contextualizada, mas a resposta já vai estar no texto, se você prestar atenção. Então aí, está citando uma série de rebeliões e revoltas, mas está destacando uma. Vamos ler novamente. A regência iria enfrentar, ou seja, o período regencial monárquico, iria enfrentar uma série de rebeliões nas províncias, marcadas pela reação das elites locais contra o centralismo monárquico, levando a efeito pelos interesses dos setores ligados ao café da corte, como a cabanagem no Pará, foi uma revolta, a balaiada no Maranhão, que foi outra revolta, e a sabinada, que também foi outra revolta na Bahia. Mas de todas elas, a Revolução Farroupilha, presta atenção, mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça da província do Rio Grande, tradicionalmente a garantidora dos limites e dos interesses anti-lusitanos e agora nacionais do Prata. A pergunta é a seguinte: a característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser a mais preocupante para o governo central era... Pessoal, aqui vai trazer limites no texto, vai trazer um mas, a Revolução Farroupilha, e significa dizer localização geográfica estratégica. Então, a resposta é a letra E. Então, não era autonomia bélica, não era coesão ideológica, não era liderança política, não era produção econômica, é localização geográfica estratégica. Porque perceba que o próprio texto vai trazer isso, mas de todas elas, a Revolução Farroupilha era aquela que mais preocuparia, não só pela sua longa duração, como pela sua situação fronteiriça, perceba, fronteiriça de geografia da província do Rio Grande, tradicionalmente garantidora dos limites. Então, se falou de limites, falou de geografia, automaticamente a gente está falando de localização geográfica. Localização geográfica, letra E. Então, 67, questão 67, letra E. Vamos partir agora para a questão de número 68. É amplamente conhecida a grande diversidade gastronômica da espécie humana. Frequentemente, essa diversidade é utilizada para classificações depreciativas. Assim, no início do século, os americanos denominavam os franceses de comedores de rãs, os índios capó discriminam os timbiras, chamando-os pejorativamente de comedores de cobra, e a palavra potiguara pode significar realmente comedores de camarão. As pessoas não se chocam apenas porque as outras comem coisas variadas, mas também pelas maneiras que agem à mesa. Como utilizamos garfos, surpreendemos-nos com o uso dos palitos pelos japoneses e das mãos por certos segmentos de nossa sociedade. Então é um texto do Roque de Barros Laraia, um conceito antropológico. Aí vem a pergunta, pessoal. O processo de estranhamento citado, com base em um conjunto de representações que o grupo ou os indivíduos formaram sobre outros, tem como causa... O texto está falando basicamente sobre diversas culturas, diversas formas culturais. Então aqui nós temos um autor que é um antropólogo, uma questão mais voltada da história, mas também para a antropologia. Então um texto do Roque de Barros Laraia, um antropólogo, um texto de cultura. Como a gente vê a cultura do outro?
Então, vamos à pergunta. O processo de estranhamento citado, com base em um conjunto de representações que grupos ou indivíduos formam sobre outros, tem como causa A. A. Letra A. Reconhecimento mútuo entre povos. Letra B. Etnocentrismo recorrente entre populações. Letra C. Comportamento hostil em zonas de conflito. Letra D. Constatação de agressividade no estado da natureza. Letra E. Transmutação de valores no contexto da modernidade. Pessoal, a questão 68, a resposta vai ser a letra B. Letra B. Etnocentrismo recorrente entre populações. Por quê, pessoal? Esse etnocentrismo, na questão 68, vai dizer justamente isso, que a gente pensa, nós pensamos que somente a nossa cultura é a cultura civilizada, é a cultura certa. Então nós estranhamos quando, por exemplo, outro país come cachorro, come carne de gato, come carne de cavalo, enfim, come tantas outras iguarias que a gente não come, por exemplo, na questão gastronômica, como o texto cita. Então, existe um etnocentrismo recorrente entre as populações. Então, é justamente isso. Se nós estamos falando de estranhamento, se a questão vai trazer estranhamento, vai trazer preconceito. Preconceito etnocêntrico. Então, é o etnocentrismo recorrente entre populações. Esse é o estranhamento das culturas. Como nós temos diversas culturas, algumas delas acabam por se estranhar. Então, nós estranhamos várias culturas, assim também como várias culturas nos estranham. Então, é a questão 68, a questão antropológica, a letra correta é a letra B. Questão 69. Questão 69. Vamos lá. Questão 69. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Chico Buarque de Holanda, para todos, 1993. Vamos à pergunta. A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico. Perceba que esse é um pequeno texto retirado possivelmente de uma obra do Chico Buarque de Holanda. Então, vamos analisar agora as alternativas. A característica familiar descrita deriva do seguinte aspecto demográfico. Migração interna, perceba que é uma questão mais também de geografia, questão de história, mas também de geografia. Migração interna, população relativa, expectativa de vida, taxa de mortalidade, índice de fecundidade. Perceba, pessoal, vamos ler novamente. O meu pai era paulista, o meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Então perceba que é uma mistura de raças, uma mistura de lugares, de pessoas vindas de vários lugares. E automaticamente, quando nós temos cruzamentos de pessoas de vários lugares, nós temos cruzamento de raças, de etnias, nós temos um processo de migração interna. A letra A é a letra correta, migração interna. Então, se o meu pai era paulista, o meu avô era pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, significa dizer que a minha árvore genealógica ela é uma árvore que vai ser bastante diversificada através da migração interna. Justamente isso, através da migração interna. Então, questão 69, a letra correta é a letra A, alternativa A. Partindo agora para a questão de número 70, pessoal. As crianças devem saudar as pessoas distintas, os professores e senhores conhecidas que encontrarem, que elas não se negarão a corresponder. Não devem empurrar ninguém, nem cortar o passo dos transeuntes.
Não escreve nas paredes e portas coisa alguma. Nunca atirar pedras. Não atirar cascas de frutas no chão. O que pode ser motivo de desastres gravíssimos. Nunca fitar de propósito os olhos sobre pessoas aleijadas ou rir-se de alguns defeitos físicos do próximo. A imprensa. O discurso sobre a infância, veiculado pelo jornal no início do século XX, visava a promoção de. Então perceba que é o discurso do jornal veiculado no início do século XX. Então, a partir de 1901. A partir de 1901, nós temos o início do século XX. O discurso sobre a infância, que é esse discurso que nós lemos, veiculado pelo jornal no início do século XX, visava a promoção de formas litúrgicas de interação. Letra B, valores abstratos de cidadania. Letra C, normas sociomorais de civilidade. Letra D, concepções arcaicas de disciplina. Letra E, conceitos importantes de pedagogia. Então, a questão de número 70, pessoal, é a resposta correta, a resposta da letra C. Normas sociomorais de civilidade. Então, o contexto aqui vai trabalhar justamente sobre isso. As crianças não devem empurrar ninguém, não devem cortar o passo dos tangentes, não escrever nas paredes e portas, nunca atirar pedras, nunca fitar de propósito os olhos sobre pessoas aleijadas ou rir-se de alguns defeitos físicos do próximo. Esses são valores, melhor dizendo, são normas sociomorais. Então a questão 70 é a letra C, normas sociomorais de civilidade. Como o ser humano deve se comportar perante os demais, perante os seus iguais dentro da sociedade. Então isso são normas sociomorais de civilidades que são ensinadas já desde criança e que são passadas geralmente de pai para filho, né? De pais para filhos. Partindo agora para a próxima questão, uma questão mais bem filosófica dessa questão 70. Partimos agora para a questão de número 71. A ausência quase completa de fantasmas na Bíblia deve ter favorecido também a vontade de rejeição dos fantasmas pela cultura cristã. Várias passagens dos evangelhos manifestam mesmo uma grande reticência com relação a um culto dos mortos. Deixa os mortos sepultar os mortos de Jesus. Ou ainda, Deus não é um dos mortos, mas dos vivos. Por certo, numerosos mortos são ressuscitados por Jesus e mais tarde por alguns de seus discípulos, mas tal milagre, o mais notório possível, segundo as classificações posteriores dos hagiógrafos medievais, não é assimilável ao retorno de um fantasma. Ele prefigura a própria ressurreição do Cristo 3 dias depois de sua paixão. Antecipa também a ressurreição universal dos mortos no fim dos tempos. Então é um texto do Schmidt, Os Vivos e os Mortos na Sociedade Medieval, São Paulo, Companhia das Letras, 1999. A pergunta é a seguinte: de acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessas religiões para extinguir as formas de ritualismo funerário, evitar a expressão de antigas crenças politeístas, sacramentar a execução do exorcismo de infiéis, de enfraquecer a convicção na existência de demônios, letra E, consagrar as práticas de contato mediúnico transcendental. Então, pessoal, a questão de número 71 é uma questão de representação da morte, que vai trabalhar com a representação da morte. E a resposta correta, pessoal, dessa questão de número 71 é a letra B, evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Então, pessoal, o que significa dizer
o politeísmo geralmente eram aqueles que acreditavam em vários deuses. O monoteísmo acredita em um só Deus. Então, de acordo com o texto, a representação da morte ganhou novos significados nessas religiões, justamente para evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Então, a nova representação da morte, dentro da religião cristã principalmente, ela vai ter um aspecto exclusivamente voltado ao monoteísmo, ou seja, a um único Deus. Então, Cristo, ou melhor dizendo, Deus é único. Cristo é o seu filho e, de certa forma, não existe outro Deus. Os outros deuses são pagãos. Automaticamente, toda a representação da morte cristã vai visar um único Deus e não permitirá outros deuses dentro da sua religião. Então, percebam que dentro do cristianismo vai ser trabalhado somente um Deus, ou seja, Cristo é o Filho do único Deus, e essa é a mensagem que deve ser passada nessa nova representação da morte. Então, a questão de número 71, a resposta correta é a letra B, evitar a expressão de antigas crenças politeístas. Pessoal, agora a questão de número 72. O feminismo teve uma relação direta com o descentramento conceitual do sujeito cartesiano e sociológico. Ele questionou a clássica distinção entre o dentro e o fora, o privado e o público. O slogan do feminismo era: o pessoal é político. Ele abriu, portanto, para a contestação política arenas inteiramente novas, a família, a sexualidade, a divisão doméstica do trabalho, etc. Stuart Hall, a identidade cultural na pós-modernidade, Rio de Janeiro, DPIA 2011. A pergunta em si: o movimento descrito no texto, contribuiu para o processo de transformação das relações humanas na medida em que sua atuação. Então, a questão 72. Esse movimento feminista vai trabalhar com o quê? Vai ser o quê? Vai ser a mola propulsora de quê? Então, letra A, subverte os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Letra B, abala a relação da classe dominante com o Estado. Letra C, constrói a segregação dos segmentos populares. Letra D, limita os mecanismos de inclusão das minorias. E letra E, redefine a dinâmica das instituições sociais. Pessoal, a questão 72, a resposta correta é a resposta da letra E. Redefine a dinâmica das instituições sociais. O feminismo ele vai ser esse movimento de inclusão na sociedade, inclusão das mulheres, como o próprio nome diz, que vai surgir primeiramente a partir da segunda metade do século XX e até mesmo também antes disso. Alguns movimentos vão surgir antes de 1950. Então, movimentos esses que vão garantir às mulheres o direito do voto, vão garantir às mulheres o direito de salários iguais, salários igualitários entre homens e mulheres na sociedade. Então, para que hoje as mulheres tenham conquistado todos esses direitos, o feminismo, dentro do seu movimento, vai impulsionar a quebra desses paradigmas masculinos e vai adentrar, vai colocar a mulher dentro do mercado, dentro da política e dentro da sociedade de forma igualitária. Então, esse movimento descrito no texto contribuiu para o processo de transformações das relações humanas na medida em que sua atuação redefine, muda a dinâmica das instituições sociais. A questão 72, a resposta correta é a letra E. Porque não limita, porque não constrói, porque não abala a relação da classe dominante com o Estado, não subverte, ela vai redefinir, o movimento feminista vai redefinir a dinâmica das instituições sociais. A última questão de hoje, pessoal, questão de número 73. Vamos partir agora para a questão do número 73.
Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição das Armas Químicas, a CPAC, marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris em janeiro de 1993, após cerca de 2 décadas de negociações na Conferência do Desarmamento em Genebra, a CPAC entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a primeira Conferência dos Estados-Partes na CPAC em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. Disse: o que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito por si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Então, é um texto do J.M. Bustani, A Convenção sobre Proibição de Armas Químicas, Trajetória Futura, Parcerias Estratégicas. Então, a pergunta em si: o que a Convenção da CPAC representou para o cenário geopolítico mundial? Letra A. Esgotamento dos pactos bélicos multilaterais. Letra B, restrição aos complexos industriais militares. Letra C, enfraquecimento de blocos políticos regionais. Letra D, cercamento às agências de inteligência estatal. Letra E, desestabilização das empresas produtoras de munição. Pessoal, nós estamos falando aqui sobre a ONU, sobre a Organização Mundial das Nações Unidas, que vai ser criada depois de 1945, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Eles vão criar a ONU para que não haja uma terceira guerra mundial. Então, a ONU é uma organização que vai frear os países, que vai convidar os países para dialogarem e não deixar se aproximar uma terceira guerra mundial. Justamente porque uma terceira guerra mundial mataria boa parte da população, quiçá a população inteira. Justamente porque o uso exacerbado das armas químicas poderiam acabar com a população. E eu estou falando de arma química, a gente está falando de bomba atômica, ou seja, a mesma bomba que os Estados Unidos vai lançar sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945. Então, é uma bomba que vai, ao tocar o chão, a bomba lançada geralmente por porta-aviões, ou melhor dizendo, por aviões, que ao ser detonada, quando toca o chão, dependendo das suas ogivas nucleares, pode matar milhares, centenas de milhares de pessoas. Ou seja, de acordo com as ogivas nucleares, ao detonar a bomba, as pessoas vão morrer incineradas de forma instantânea a cerca de 10 a 20 quilômetros, dependendo da sua ogiva, e depois os efeitos da radiação vai acabar matando todas as pessoas com deformidades, trazendo câncer de forma exacerbada, trazendo queda de pele, trazendo crescimento exagerado do corpo, da região da cabeça, das pernas, enfim, os desastres, os impactos de uma arma nuclear são impactos extremamente perigosos que não podem ser utilizados jamais. Por isso, a ONU vai criar justamente a CPAC. Então, vai criar esse órgão, essa proibição de armas químicas, essa convenção para proibir as armas químicas. Então, o texto vai trazer justamente isso. O que a convenção, o que essa convenção, o que a CPAC representou para o cenário geopolítico mundial. Então, pessoal, a letra correta da questão 73, a alternativa correta é a alternativa B, restrição aos complexos industriais militares, ou seja, tem como finalidade restringir os complexos industriais militares. Restringir de que forma? Restringir da forma que não usem para enriquecer urânio, que não usem para criar e inovar dentro das suas armas nucleares.
Então, até hoje a ONU briga bastante para não deixar países enriquecer urânio e criar as bombas nucleares, que são um perigo para a humanidade. Ou seja, uma bomba nuclear pode sim acabar com boa parte da população. O armamento nuclear ele é incontrolável. E também temos o armamento biológico, né? O biológico também é devastador. O armamento biológico é, por exemplo, espalhar doenças pelo mundo. Então, não pode se usar armamentos militares biológicos e muito menos químicos. Então, pessoal, a resposta correta da letra da questão 73 é a letra B. É a letra B, restrição aos complexos industriais militares. Então, finalizamos aqui essa resolução dessas questões do Enem 2019, justamente já pensando na próxima prova do Enem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar. E também peço por gentileza que deem um like, se inscrevam no canal se não for inscrito e ativem o sino de notificações. Aqui é o professor Robério em mais uma videoaula e até a próxima. Obrigado.